Olá, boa tarde. Servidores da FUNAI na capital fizeram esta manhã um ato público para pedir a retomada dos trabalhos na sede do órgão. Desde a ocupação do prédio por índios há mais de 2 meses, vários serviços foram suspensos por determinação do diretor regional, que é alvo das manifestações dos indígenas. Há mais de 2 meses, indígenas de várias etnias ocupam a sede da FUNAI em Manaus. Eles pedem a saída do atual coordenador regional do órgão, Eduardo Desidério. Esta manhã, servidores que estão com as atividades de atendimento aos indígenas paralisadas iniciaram uma manifestação pacífica na sede da Fundação Nacional do Índio, localizada na Avenida Maceió. Suspendeu o nosso serviço porque nós estávamos trabalhando pacificamente com os índios. No local, eles apresentaram um documento em que a coordenação regional reitera a interrupção temporária das atividades, até que a ocupação do prédio pelos indígenas seja resolvida. Os funcionários temem ser prejudicados com as decisões tomadas pela FUNAI. O que nós estamos temendo é que nós estamos há 2 meses e dias dentro de casa, a FUNAI Brasília pensa que está funcionando tudo normal e nós ficarmos sem o nosso salário, porque nós somos pais e mães de famílias e precisamos do nosso salário final do mês. Este líder indígena acusa a presidência da FUNAI de omissão e pede providências. Nós não temos um bom indigenista que sabe remar como um índio rema. Então, hoje a reivindicação é saída do coordenador. Cerca de 100 indígenas, entre adultos e crianças, ocupam de forma improvisada a sede da FUNAI. Aqui, eles possuem apenas alguns objetos e falta alimentação. Mais indígenas devem chegar para intensificar as manifestações. Nós queremos a mudança do coordenador, porque o motivo de nós estar reivindicando esse direito dos nossos povos, porque as nossas aldeias estão abandonadas. Revoltados com a suspensão do fornecimento de água, moradores de um conjunto habitacional na zona norte da capital decidiram fazer um protesto radical. Eles quebraram as tubulações em protesto à falta do serviço, que foi suspenso depois que a Amazonas Energia cortou a luz da central de abastecimento do bairro, onde foram flagradas várias ligações clandestinas de energia. Esse foi o único jeito encontrado pelos moradores do conjunto Cidadão 12 de tomar banho na manhã desta sexta-feira. Sem água desde a tarde de ontem, os indígenas que moram na área acusam a concessionária de água. Eles já chegaram quebraram tudo, aí começaram a ameaçar que iam cortar, que iam chamar a polícia. Que nós erramos é porque nós nunca pedimos uma solicitação para eles colocar o hidrômetro aqui na minha casa. Mas eles não acharam desvio de água, não tinha gato, tudo invenção deles. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas, a causa do desabastecimento foi a falta de energia desde o fim da manhã desta quinta-feira. Ontem, quando eu cheguei aqui, eu notifiquei a Manaus Ambiental que restabelecesse, junto à Amazonas Energia, o abastecimento de água. Como a Amazonas Energia não teve condição de fazer isso ontem, a Manaus Ambiental colocou um gerador próprio no posto, que está funcionando, então tem água à vontade. Em nota, a Eletrobras Amazonas Energia informou que desligou 7 grandes ligações clandestinas nos conjuntos Cidadão 10 e 12, aqui na zona norte da cidade. 3 subestações foram afetadas, essa daqui é uma delas. Depois que o serviço foi desligado, os índios quebraram o cano em forma de protesto. E mesmo após o abastecimento ser normalizado, cerca de 50% do conjunto ainda estava sem água. Reginaldo foi um dos moradores afetados pelo desabastecimento. O morador conta que a falta de energia e água na área é constante. Toda vez que vai embora energia, falta água. Acho que é devido à bomba, né, que desliga. Aí eu creio que seja isso. A Arsan disse também que vai abrir uma sindicância para apurar se houve ou não furto de energia no bairro. Presenciaram que a Amazonas Energia estava dizendo que era clandestino esse poço. Não sei se é clandestino ou não, porque isso aqui é um conjunto construído pelo governo do estado, em que tem um sistema de iluminação pública, de rede, tudo isso aqui aprovado pela Amazonas Energia, segundo a SUAB.
Em nota, a Superintendência de Habitação do Estado informou que toda a documentação já havia sido encaminhada à concessionária de energia desde a construção do conjunto em 2010 e que as ligações clandestinas não eram de conhecimento da Suab. Já a Manaus Ambiental informa que, apesar das insistentes solicitações, a Suab ainda não repassou a documentação necessária para a transferência de responsabilidade do fornecimento de energia da rede de captação do abastecimento de água do Conjunto Cidadão 12. A concessionária informa ainda que assim que a documentação for repassada, a empresa vai realizar o pagamento das contas de energia elétrica referente ao período em que assumiu a rede de captação. 2 irmãos foram presos em Altazes, suspeitos de cultivar mudas de maconha em uma plantação na zona rural da cidade. De acordo com a Polícia Militar, eles foram detidos após uma denúncia anônima de funcionários da Secretaria de Produção Rural do Amazonas. Os 2 foram encaminhados ao 39º Distrito Integrado de Polícia e estão à disposição da Justiça. A Avenida Torquato Tapajós, uma das mais movimentadas e também mais perigosas da capital, agora passa a ter fiscalização permanente. A medida anunciada pelo Detran tem como objetivo reduzir o número de acidentes e mortes na via. De acordo com o Detran, a fiscalização vai contar com trechos sinalizados por cones e também por radares móveis para controlar a velocidade dos veículos. As blitz permanentes estão concentradas desde a entrada do bairro Novo Israel. O Detran adverte que o motorista flagrado cometendo infração será multado e até pode ter a Carteira Nacional de Habilitação e o veículo apreendidos. Só esta semana foram registrados 3 acidentes graves com 2 mortes na Avenida Torquato Tapajós. Um deles ocorreu na quarta-feira. Uma mulher morreu depois que um caminhão atingiu a moto em que ela estava, conduzida por um mototaxista que também se feriu. Já na última segunda-feira, um outro acidente envolvendo 14 veículos deixou 4 pessoas feridas. De acordo com o Detran, todos os acidentes foram provocados pela imprudência dos motoristas que não respeitam o limite de velocidade e se arriscam em manobras e ultrapassagens perigosas. Veja a seguir aqui no Band Cidade, o Ministério Público do Trabalho divulga balanço das fiscalizações realizadas em algumas obras da capital e ainda os cuidados na hora de contratar o serviço do transporte escolar para os filhos antes do início das aulas.